Oi, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre como escolher o melhor tom de branco para você. Isso mesmo, sabia que existem tonalidades de branco? Acredito que se você me acompanha, você já ouviu eu falar sobre isso aqui. Então vamos lá, existem uma variação, aliás, uma grande variação de tonalidades de branco. Então, às vezes a gente fala, ah, não, mas vestido de noiva branco e pronto, acabou. Não, existe como você pensar em uma tonalidade que vai te valorizar mais ou não. Tudo depende do seu tom de pele. Então, eu sempre falo pra noiva, às vezes a noiva chega pra mim e fala assim, ai, uma coisa eu sei, eu quero branco, branco. Ai, aí eu falo pra ela, né, mas você já provou alguma vez? Porque tudo é uma questão da gente colocar na pele e sentir a diferença. Às vezes, quando a gente coloca o branco e depois coloca o off-white, eu vou falar basicamente desses dois tons para a gente ter essa grande diferença. A gente percebe que um acende muito mais a pele, a beleza natural da noiva do que o outro. Isso vai variar de acordo com o tom natural da pele de cada uma. Então é preciso testar. Tem algumas peles que são neutras, que qualquer tom vai ficar bom. Mas, numa grande maioria, existe sim um tom que fica melhor do que o outro. Então, para a gente entender isso, como funciona, a gente precisa entender um pouquinho de colorimetria. É uma das técnicas que são usadas em consultoria de imagem. Existem profissionais que são especializadas na colorimetria. Eu vou ser bem sincera, não é minha especialidade. Eu sou especializada em vestir noiva, mas eu sei um pouquinho, porque a gente acaba estudando um pouco para ter essa noção. Mas é o que eu tô falando para vocês. Eu vou falar um pouquinho aqui da colorimetria, mas vocês não precisam se aprofundar tanto, não precisa ter essa técnica gigantesca, porque a colorimetria ela é usada muito mais para o dia a dia do que para o nosso intuito aqui, que é o dia do casamento. Para o dia do casamento, a gente vai ter a variação aí menor, né? Não são todas as cores do universo. A gente vai ter a variação da cartela de brancos, que por incrível que pareça, existe variação de branco. Então, vamos lá, para vocês entenderem um pouquinho, eu vou falar o que é colorimetria. Então, colorimetria é a ciência, o conjunto de tecnologias envolvidas tanto na qualificação quanto na investigação física do fenômeno de percepção das cores pelo ser humano. A colorimetria surgiu do termo do latim color, cor e metria, então que significa medida, sugerindo que se trata da mensuração, né, da temperatura de cor, o seu grau, a saturação e a luminosidade. Então, o que isso quer dizer? É o que a cor vai causar visualmente em você. Então, por exemplo, eu coloquei esse esmalte, todo mundo tá mandando mensagem perguntando desse esmalte. Isso significa que visualmente todo mundo gostou dessa cor na minha pele. Agradou o olhar de todo mundo. É essa sensação que a cor tem que dar. Então, a mesma coisa no branco. Então, assim, existe, por exemplo, o rosa, né? Que a gente tá aqui dando exemplo. Existe uma variação imensa de tons de rosa. Então, qual o tom de rosa melhor para você? O rosa queimado, o rosa frio ou o rosa quente?
É isso que chega. Então, no branco, a mesma coisa. O branco puro ou o branco queimado? O branco frio ou o branco quente, né? É aí, tá? É nesse ponto que a gente vai chegar. Então, é comum a gente pensar que a cor, ela tem esse poder de influência. Se a gente parar pra pensar, assim, no nosso dia a dia, a gente tem uma cor que a gente gosta mais de usar, que a gente se sente melhor, que a gente se sente mais bonita, que a gente acha que deixa a gente mais... Ah, um dia que a gente tá bem humorada, a gente prefere a cor tal. Um dia que a gente tá depressiva, a gente prefere a cor Y. Então, é isso. Na noiva vai acontecer exatamente a mesma coisa. Ai, Gabi, mas qual que é, então, como que funciona essa técnica para eu saber se a minha pele é quente, se a minha pele é fria, né? Que é isso que você tá falando? Tá bom, eu entendi o que é colorimetria, mas que é isso que você tá falando? Então, vamos lá. O primeiro passo, a gente tem que entender que as cores são divididas, então, em tons quentes e tons frios. Vai surgir aqui para vocês uma imagem de uma tabela que vocês vão entender aí a divisão das cores, tá? Cores primárias, cores secundárias. A gente não vai entrar nesse detalhe, porque é o que eu tô falando. Eu nem sou a melhor pessoa para falar sobre essa técnica com vocês. Eu só tô aqui entrando nesse assunto pra gente chegar no intuito que é saber o que fica melhor para o seu grande dia, tá? Então, mas assim, a colorimetria funciona dessa maneira. A gente entende, então, que as cores são divididas entre quente e fria, e aí a gente vai conseguir ver o que vai ressaltar melhor. Uma complementa a outra, né? Então, elas são divididas e aí depois, na união, elas se complementam. Deu para entender? Vocês viram aí o círculo, deu para entender, né? Então, esse círculo cromático, que é por onde a gente estuda as cores. E aí é interessante também a gente saber que a pele, a nossa pele, também tem essa divisão de pele fria, de pele quente e de pele neutra. Então, vai surgir agora para vocês, como um passe de mágica, vai surgir para vocês a imagem aqui de 3 mãos. Para vocês entenderem, quando a nossa veia... Esse é o teste assim mais simplório para vocês entenderem essa questão de pele fria, quente ou neutra, tá? Para vocês identificarem da maneira mais simples, não é tão técnica. Quando a nossa veia ela é mais azulada, a gente enxerga a nossa veia mais azulada, então isso significa que a nossa pele é fria. Quando a gente enxerga a nossa veia mais pro verde, ela é mais esverdeada, isso significa que a nossa pele é quente. Quando a gente enxerga a nossa veia verde e roxa, né? Tem as duas cores aí misturadas, isso significa que a nossa pele é neutra. Aí no neutro, a gente também tem essa facilidade, para vocês identificarem que é uma característica do neutro. Ela facilmente, é uma pele que facilmente se queima no sol. As pessoas de pele neutra, elas tendem a ficar bronzeadas facilmente. Então, depois que você consegue identificar, você já entendeu lá que existe uma cartela de cores, que elas são, né? Existem as cores primárias, cores secundárias. Aí você já entendeu que a pele pode ser fria, quente ou neutra. Depois de você entender isso, você consegue começar a identificar o que então é a sua pele, né? Está começando, isso foi a primeira etapa. Tem também uma outra forma de se descobrir, que é a técnica que normalmente as especialistas, as consultoras de imagem que são especialistas em colorimetria fazem, que é a técnica de colocar um tecido por cima da pele e descobrir se você é mais valorizada pelo tom frio ou pelo tom quente.
Normalmente é assim, ó. Coloca-se um tecido dourado, que esse tecido dourado representa os tons quentes. E aí coloca um tecido prata, que esse tecido prata representa os tons frios. E vê a diferença que isso dá. Gente, é impressionante. Impressionante. Eu vou tentar colocar uma imagem aqui pra vocês. A diferença que dá, inclusive assim, em olheira. Não, é impressionante. Como uma cor tem poder de iluminar. E é por isso que eu tô aqui falando pra vocês. Porque se você identificar que o branco, te valoriza mais, ele vai ter o poder de te acender. A mesma coisa, se você identificar que o off-white vai te valorizar mais, ele vai ter o poder de te acender. Deu pra entender? É nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Eu não tô aqui querendo dar aula de colorimetria, eu não tô aqui querendo falar que vocês precisam saber todas as cores que vão... Lógico, fazendo aqui um parênteses, lógico que se vocês souberem, isso é pra vida. Isso vai te ajudar em tudo, no trabalho, na sua imagem visual da vida. Excelente, se vocês fizerem uma consultoria nesse sentido. Mas o que eu tô querendo dizer é que a colorimetria, ela também vai te ajudar no seu grande dia, tá? Essa nuance de branco dá uma diferença muito significante. Às vezes a noiva tá linda, mas ela tá com um tom... No dia pode ser que as pessoas não percebam, mas... Se ela estivesse com o tom certo, ela estaria, assim, muito melhor. Muito melhor. Ela estaria muito mais valorizada. E se você fizer esse teste, se você abrir sua mente, eu tô falando isso porque, assim, 90% das noivas têm um preconceito em relação a uma cor ou outra. Então, assim, quando a noiva sonha com branco, ela não quer nem provar o off-white. Ou quando ela quer o off-white, ela não quer nem provar o branco. É nesse sentido, é 880. Então, eu tô aqui com o intuito de falar pra vocês o seguinte: experimentem. Vocês não precisam nem fazer esse teste da veia. Vocês não precisam nem estudar o que vocês são antes de ir na busca pelo vestido ideal. Se vocês não querem, então, saber, entender da colorimetria, tá bom. Tá bom, se não quer saber, eu tô aqui tentando passar conhecimento pra vocês. Se vocês não querem saber, ok, eu respeito. Mas pelo menos permita-se experimentar o branco ou o off-white, tá? Os dois. De preferência, um logo após o outro, para você comparar o que acontece com a sua pele em ambos. Pra ver qual que realmente te acende. Ah, Gabi, eu provei e eu não senti diferença. De verdade, eu achei que os dois ficaram bons, assim, não foi uma decisão por conta da cor. Ótimo! Isso significa que sua pele é neutra, que os dois ficaram incríveis em você, tudo certo, você escolheu pelo modelo, não pela cor. Ótimo, perfeito. Quando eu fui noiva, quando eu me casei, vou contar aqui pra vocês uma historinha. Eu tinha de início, olha que eu já era consultora de noivas há muito tempo. De início, eu havia separado um vestido, assim, era o que eu tava prestes a me decidir, que ele era branco. E ele tinha ficado bom em mim. A minha pele é aceita, né? Eu tenho a pele neutra. Dá pra usar os dois, assim. Porém, a hora que eu experimentei um vestido off-white, e o meu vestido, ele era off-white mesmo. Ele era quase um marfim. Ele era tipo a cor da parede aqui, ó. Ele não era um vestido assim, aquele natural, não. Ele era off-white, queimado. Quando eu experimentei,
aí sim o vestido me acendeu. Por quê? Ele deu toda a diferença no meu visual. A cor, entendeu? Por eu ser bem branquinha, por eu ser loira. Às vezes a gente pensa que tem que colocar o branco para destacar, mas não. Os tons nude, que é o off-white, ele entra nessas tonalidades de nude. É engraçado que normalmente eles ficam melhores para quem tem pele clara, para quem tem pele bem clara. E o branco puro, ele tende a ficar melhor para quem tem pele mais pro morena. E aí que entra a questão de você não ter o preconceito de provar. Porque se eu tivesse decidido, fosse uma noiva que chegasse, não, eu só quero branco, pronto, acabou, eu não ia nem ter provado o outro. E aí eu ia casar com um que, ficou bonito, mas não ficou tão maravilhoso. Entendeu? É aí nesse ponto que eu quero chegar. É por isso que eu quis gravar esse assunto para falar para vocês que eu acho de extrema relevância e importância de vocês terem esse conhecimento, tá? Então existe também, voltando no que eu tava falando, existe também essa técnica de você pôr na pele e saber descobrir se a sua pele é fria ou quente. Aí, gente, só para vocês terem assim o conhecimento, dentro de cada pele fria ou quente, existem ainda subdivisões, que daí realmente é uma coisa assim bem técnica, que daí elas são subdivididas nas estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. E aí vão ter, assim, as variações maiores, né? De questão de tonalidade de cabelo, com pele, com cor de olho, e assim vai. E também o subtom da estação. Então, assim, primeiro você vai saber se é quente ou fria, depois você vai saber qual estação do ano você é. E depois você vai saber o subtom, se você é, um exemplo, primavera, pura, clara ou suave ou quente. Se você é verão, puro ou frio, claro ou suave ou neutro. E assim vai. Então, assim, é um universo, a colorimetria é um universo muito variável, muito legal de ser estudado e que tem um impacto visual muito grande, principalmente nisso de dar o up, digamos, no visual. Vocês já ouviram falar, eu não sei se essa questão da cor, ela vai muito além, né, do que a gente para pensar. Vocês já ouviram falar, inclusive na arquitetura, tem muito a ver essa questão da cor em relação ao ambiente. Que cor que você não pode usar num ambiente de quarto porque agita demais? Que cor que você deve usar num ambiente de refeição? Então, por exemplo, restaurantes. Pode reparar que, assim, fast food é tudo mais ou menos a mesma cor, as logomarcas. Por quê? Porque são cores estudadas que despertam desejo. Então, ambientes, bistrôs, cafeterias, livrarias, ambientes que as pessoas querem que você fique lá por mais tempo, relaxada. Então, também são determinadas cores. Podem reparar que é tudo mais ou menos padrão. Por quê? Porque a cor tem esse poder. Então, as cores, gente, elas representam muito no visual. E não ia ser diferente no branco. Não ia ser diferente no dia do seu casamento. Então, quando a gente fala da variação de cartela de cor de branco, que vai do branco puro,
neve, até o marfim, falando de vestido de noiva, hoje vai até o golden rosé, que já entra no nude, né? Você tem aí, ó, uma variação gigante de tonalidade que você pode usar e que uma para outra pode dar uma grande diferença na sua pele. Essa grande diferença na sua pele, ela pode valorizar mais os seus traços faciais, as suas curvas faciais. E lembra que eu sempre falo que tudo que a gente faz é para valorizar o quê? A beleza natural da noiva, a emoção da noiva no seu grande dia. Então, tudo é pensado para isso. Então, a cor do seu vestido também deve ser pensada nisso. Então, eu sempre falo, quando a noiva já chega para mim falando, olha, uma coisa que eu tenho certeza que eu quero tal cor. Não, mas espera aí. Por que você quer tal cor? Ah, porque eu gosto, porque eu acho chique. Tá bom, mas você já fez um teste na sua pele dessa cor? Você alguma vez já fez o teste da diferença entre toda essa variação na sua pele? Ou simplesmente você acha? Você já fez alguma colorimetria alguma vez? Você já fez alguma consultoria nesse sentido? Porque se você nunca fez, então você não tem embasamento nenhum para falar que eu quero tal cor. Tem uma coisa que eu sei que eu quero tal cor. Se você já fez, ok, vamos seguir essa linha de raciocínio, porque você tem embasamento para estar pedindo isso. Agora, se você nunca fez, então vamos fazer. Então, vamos realizar os testes. Se você optar por fazer os testes de colorimetria, esses básicos que eu falei aqui, descobrir se você é cor fria, se você é cor neutra, se vai ficar melhor para você, né, o frio, que seria o branco neve, ou o off-white, que seria pro quente, ou se vai ficar melhor para você, não, eu sou neutra, então qualquer um. Ou se você não quer fazer os testes, então vamos lá na loja, a gente prova, na hora que chegar na fase do espelho amigo, a gente prova. E aí a gente vai ver lá o que vai acontecer quando tiver com o vestido no corpo, o branco ou off-white. O que vai acontecer? Se vai ter algum que vai te destacar mais ou não. Se vai ter algum que vai te valorizar, te acender mais ou não, né? Tudo bem, se você quiser deixar isso para a hora da fase do espelho amigo, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas é preciso, em algum momento, se pensar sobre isso. Não simplesmente criar uma barreira ali de uma escolha, de uma decisão prévia sobre um assunto que você não tem embasamento em ter escolhido, em ter tomado uma decisão. Lembra do que eu falei na live? Para quem assistiu ao vivo ou aqui depois pelo canal do YouTube, lembra do que eu falei na live? A gente precisa ter embasamento para tomar as nossas decisões. Então, se a gente busca pelo conhecimento, então, que nem aqui hoje eu trouxe um assunto que às vezes as noivas nem pensam, nem imaginam que é importante para elas. Então, busque pelo conhecimento, que daí você vai ter embasamento para uma decisão. Você não vai ficar na mão de, né, uma vendedora ou na mão de uma opinião da sua mãe, da sua família. Você vai em busca do que você vai gostar, do que você vai se sentir bem e do conhecimento que você adquiriu, né? Então, olha, não, eu estou indo atrás disso porque eu adquiri conhecimento, eu soube que isso realmente é o melhor para mim, né? A Gabi lá falou. A Gabi falou, tô acreditando na Gabi, pode acreditar mesmo em mim,
porque eu tenho conhecimento, eu estou te passando esse conhecimento. Então, é isso, a gente faz de um tudo para não errar nesse grande dia. E uma das coisas que as noivas não prestam atenção é essa questão da tonalidade. Como eu disse, eu vou repetir. Ah, mas no dia, Gabi, tudo é branco, né? Ninguém vai reparar se é off-white, se é natural, se é golden rosé. Se bem que o golden rosé, gente, fica bem nítido, né? Vamos combinar, que eu já falei aqui um dia só sobre isso. Fica bem nítido que é diferente. Mas, enfim, vamos falar aqui dentro do branco ao off-white pra gente, né, determinar aqui a variação. Então, dentro dessa variação de branco, digamos, do natural, né, no dia, realmente, tudo vai ser branco. A não ser que alguma pessoa, né, meio uma convidada, assim, meio sem noção, vá de branco do lado da noiva. Mas, enfim. Se não, tudo vai ser branco. Ok, mas é o que eu falei. Para os convidados pode ser que esteja tudo bem, mas você sabe que poderia estar melhor. Eu sei que poderia estar melhor. Então, a gente precisa eliminar toda essa dúvida antes. Não deixar essa dúvida para o dia. Não deixar essa dúvida para depois, na hora que chega o álbum. Ai, mas e se eu tivesse escolhido branco? Será que tinha ficado melhor? Ai, mas e se eu tivesse escolhido off-white? Será que tinha ficado melhor? Não deixe essa dúvida para depois do dia do seu casamento. A gente precisa adquirir esse conhecimento, ter o embasamento antes, né? Para ir em busca do vestido ideal. O vestido tem que ser o vestido ideal. A gente não pode correr risco de se arrepender, de errar, de ficar com esse receio de, ai, será que estaria melhor? Será que não? E se? Não pode existir esse "e se eu tivesse". Não existe essa frase, tá? Não pode existir essa frase. Então, por isso que eu tô aqui passando mais esse conhecimento para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não entrei a fundo no assunto, não foi nada super técnico, porque senão ia ficar cansativo para vocês. De repente, vocês nem iam entender. Tem que ser uma aula teórica sobre isso. Mas eu quis passar um pouquinho desse conhecimento, pelo menos uma diretriz de que isso existe, de que é importante vocês prestarem atenção nisso. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, continuem acompanhando e a gente se encontra mais por aqui. Beijo!